Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal IA Clube. Eu mudei o nome recentemente, até então tinha o meu nome, Reginaldo Ferral, aqui na conta do YouTube, e eu achei mais adequado colocar um nome mais temático, né? Como eu estou me envolvendo bastante com inteligência artificial, estou me especializando nisso, eu resolvi criar esse canal aí para vocês, que eu falo sobre diversos assuntos aqui. Desde que eu criei, eu já tenho todos esses vídeos aqui falando sobre, como eu disse, assuntos variados, tá? Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o problema dos riscos que a inteligência artificial pode gerar, né? E que pode, talvez levar à extinção da humanidade. Apesar de eu achar isso uma histeria coletiva que acontece agora com essa onda da inteligência artificial, tá? O artigo aqui do g1.globo.com fala exatamente sobre isso, né? Por que tá todo mundo apavorado com isso, né? E todo mundo exagero, né? Tem uma parte da sociedade. Eu confesso que eu cheguei a ficar preocupado porque eu li o livro Nick Bostrom, o livro Super Inteligência o ator Nick Bostrom, tá? Ele pega muito pesado nessa questão aí da inteligência evoluir e nós não termos controle sobre isso. Ele não fala, né? Ele fala, claro, em alguns momentos e alguns tópicos do livro, que a inteligência pode se tornar consciente, mas no geral ele fala que a inteligência ela vai se tornar uma superinteligência, tá? E que ela vai seguir os nossos comandos, e isso pode fugir do controle, né? Muita gente aí usa como exemplo, né? Você falar para a inteligência que não exista mais guerras no mundo, para ela elaborar um plano mundial para que não exista mais guerras. E aí ela vai, se você não colocar os limites nela, o que ela vai fazer? Ela pode fazer a humanidade ser extinta. Se não tem humanidade, não tem guerras, né? Afinal, guerra é uma consequência da humanidade, né? Enfim, aqui nesse site do G1 fala sobre os riscos de extinção da humanidade e vamos abordar um pouco sobre esse assunto, né? Tem um cara aqui com esse cartaz aqui dizendo isso é um risco existencial, tá? E por que existencial? Porque pode, como eu disse, acabar com a existência da humanidade. E por que eu acho isso difícil? Sempre tem uma galera morando numa ilha que não quer fazer parte de tecnologias. Então, se a inteligência ela começar a comandar usinas nucleares ou a área militar, por exemplo, ela pode criar, como diz aqui, uma pandemia ou uma guerra nuclear, mas eu acho bem difícil. Pelas contas aí que eu vi, todas as armas nucleares do mundo, se detonadas, todas em pontos estratégicos, né, não causaria o fim da humanidade, né? Bom, talvez um problema com uma guerra biológica, né, a inteligência poderia acabar com a humanidade com uma guerra biológica, ela desenvolveria um vírus. Nós sabemos que sempre tem seres humanos imunes a todas as doenças. Todas as doenças que existem, elas não afetam todos os seres humanos. Tem seres humanos aí que são imunes, tem seres humanos que são imunes à AIDS, né? Eles são, inclusive, são objetos de pesquisa, né? Na medicina para entender, né? Quais que são os anticorpos dessas pessoas, tá? Segundo o Centro de Segurança de Inteligência Artificial aqui, tá? Situado em São Francisco, né? São Francisco é a cidade das tecnologias mesmo, né? Tem muita coisa por lá. E eles têm aqui 4 preocupações, né? Vamos discutir um pouco sobre essas preocupações aqui. As inteligências podem ser armadas, por exemplo, com ferramentas para descobrir drogas que podem ser usadas na construção de armas químicas. Tá, eu falei de armas biológicas, mas basicamente é isso, né? Armas químicas podem ser
criadas por inteligência artificial, né? Durante as guerras aí recentes, se desenvolveu guerras químicas onde você não tem vírus, bactérias, mas tem produtos químicos aí que causam lesões graves e até matam as pessoas, né? E é proibido, né? Tem um acordo aí que os países assinam com a ONU, que é proibido usar armas químicas, no Iraque Saddam Hussein chegou a usar, né? Tanto é que Saddam Hussein foi caçado por crimes contra a humanidade, né? Por conta desses problemas aí de guerras químicas, né? O segundo tópico aqui fala sobre a desinformação gerada pela inteligência artificial pode desestabilizar a sociedade e minar as tomadas de decisões coletivas. Cara, novamente eu acho que isso daqui seria um problema quando a inteligência estivesse bem estabelecida, assim, quando ela tivesse controle da economia do mundo, por exemplo. E isso aconteceria, segundo, sim, minha previsão, dentro dos 20 ou 30 anos, o que seria algo bem recente, comparado com a história da humanidade, né? Mas até lá, nós provavelmente vamos mudar de ideia. Pode ser que a inteligência, sim, seja um grande perigo, mas pode ser que a inteligência artificial não seja nada daquilo que a gente estava pensando, algo descontrolável, né? Só o tempo vai dizer, a gente pode ter umas previsões, assim, antecipadamente. O poder da inteligência artificial pode se tornar cada vez mais concentrado em poucas mãos, permitindo que regimes imponham valores restritos por meio da vigilância generalizada e censura opressiva. Eu acho que esse daqui é mais provável, tá? Já acontece isso, acaba acontecendo isso hoje em dia, né? Onde nós temos as redes sociais que, como o Facebook, por exemplo, eles têm metade do planeta Terra cadastrado lá e eles colocam as notícias que mais convém a eles, né? Que mais rola dinheiro para eles lá. Então é muito tendencioso essas redes sociais na questão de informação, né? E o próprio livro do Nick Bostrom fala, né, que assim que a primeira empresa desenvolver uma inteligência geral, a grande chance dessa empresa ou desse país, vamos dizer assim, né, os governos estão de olho. Os governos eles estão de olho nessas desenvolvedoras aí, porque pode acontecer de surgir aí uma inteligência geral, que é aquela que vai ter uma capacidade imensa de decisão, e o país que conseguir dominar essa tecnologia primeiro, ele vai se destacar. O país provavelmente vai se tornar uma superpotência. Os Estados Unidos já vem fazendo isso com todos os países do mundo, né? Inclusive todas as moedas, a maioria são baseadas em dólar. Então, todos os países estão submissos aos Estados Unidos e eles nem usaram inteligência para isso, né? Então, acho que essa é uma questão aqui bem particular da cultura humana mesmo. Algumas nações se sobressaírem sobre as outras usando tecnologias novas, né? E isso eu posso citar casos históricos aí dos povos que desenvolveram armas feitas com ferro e eles tiveram mais progresso. Eles conseguiram avançar os seus territórios e dominar os outros povos que ainda usavam arco e flecha, né? Quem diga a invasão dos europeus aqui nas Américas, né? Enfraquecimento a partir do qual os humanos se tornam dependentes da inteligência artificial num cenário semelhante ao retratado no filme Wall-E, tá? Se bem que no filme Wall-E ele ficou mais... quem assistiu o filme aí, o Wall-E ele retrata a sociedade dependente das máquinas, sim, mas uma sociedade assim com um QI muito baixo, assim, que também não estava muito afim de descobrir de desafios, né, para descobrir novas soluções. Então dependia muito das máquinas, né? Mas nesse caso eu poderia citar o filme que eu sempre falo aqui, que é o Idiocracia, né? Que é um filme lá do final dos anos 90, onde o ser humano também, né? Desse filme ele estava muito dependente das tecnologias. E pode ser que o ser humano, no futuro, sempre vai ter um pessoal que vai querer estudar mais, mas vai acontecer uma desigualdade, né? Muitas pessoas acomodadas, né, das tecnologias
e vai acontecer sim um enfraquecimento por essa dependência aqui de inteligência artificial, tá? Mas de todas aqui, a única que fala sobre o risco existencial da humanidade é esse primeiro tópico aqui, que fala de armas químicas, né? Mas os outros vai causar um problema aí na economia, mas não ao ponto de causar a extinção da humanidade, né? A extinção da humanidade é até difícil você conceber isso, como que uma inteligência faria isso, né? No livro do Nick Bostrom, Superinteligência, fala que ele não cita data, né? Aí, novamente, eu estou prevendo, né? Prevendo que se nós deixarmos a inteligência controlar boa parte das coisas aos poucos, sabe? Pode ser que dentro dos 50 anos ela vai estar controlando a aviação, controlando a energia nuclear, né? A fusão a frio está chegando aí também. O exército poderia estar controlando o exército. Então, digamos que chega uma hora numa fábrica qualquer, um grande empresário, ele peça para que a inteligência, que ela, no caso, estaria controlando as máquinas, pediria para ela produzir uma quantidade muito grande de um certo produto. E se isso não fosse bem definido, essa inteligência poderia, assim, eu estou supondo, né? Ela poderia vazar dessa indústria e dominar outros setores da sociedade, onde ela poderia usar todos os recursos disponíveis para fabricar mais máquinas, para produzir mais daquele produto. E com isso, a inteligência ela tentaria atender o objetivo, que era de produzir bastante. Aí, claro, né? Usando bastante recurso do planeta Terra, o ser humano poderia ser um empecilho nesse meio caminho, né? É claro que a gente divaga bastante, né? A inteligência ela pode se tornar uma coisa totalmente fora do consenso que o ser humano poderia entender, tá? Vamos dar mais uma olhada no artigo aqui, tá? Eu achei legal aqui no site G1, conforme você vai vendo o artigo, ele vai grifando o texto, ó, te chamando a atenção, tem inteligência artificial por trás disso daqui, ó. Aqui é uma parte que eu já tinha navegado, olha lá, ó. Vocês viram? A inteligência vai grifando uma parte, ó. Eu não entendi o padrão ainda, mas deve ter um padrão para ele grifar aqui. Eu acho que ele grifa comentários, né? Não, nem sempre comentários, é o caso daqui, ó. Mas achei legal para chamar a atenção aqui dos leitores, tá? Vamos ver aqui esse comentário aqui da Elizabeth Renieres, né? Ela diz o seguinte: os avanços da inteligência artificial ampliarão a escala da tomada de decisão automatizada que é tendenciosa, discriminatória, excludente ou injusta, ao mesmo tempo que é inescrutável e incontestável. Tá, então é aquilo que eu falei, né? A inteligência ela pode causar uma desigualdade social e econômica muito grande, né? Vai ter uma exclusão de pessoas que não estiverem letradas na questão tecnológica, né? Por exemplo. Outra, e eu acredito sim, né? Que tem uma consequência muito grande quando essa inteligência, se ela se tornar geral, né? A grande chance realmente de acontecer aí ser uma ferramenta muito poderosa e acontecer dela fazer a maior parte de produzir tudo aquilo que o ser humano produz e usando apenas robôs dotados de inteligência artificial, né? Então, onde entra o ser humano, né, como um ser biológico nesse contexto, né? Como que ele vai colocar comida na mesa, sendo que ele não vai ser difícil ele trabalhar sabendo que os robôs, a automatização de tudo com inteligência artificial vai fazer tudo pela sociedade, né? Então, há uma preocupação dos governos, quando essa época chegar, converter esses lucros, toda essa produção, né, para as pessoas. As pessoas vão trabalhar menos nesse caso. E alguns reflexos dessa automatização da inteligência artificial já ocorre hoje em dia, né? A própria
Portugal, por exemplo, ele está tramitando uma lei lá de que você vai trabalhar menos de 40 horas por semana e eles pretendem manter o salário, né? Então, isso indica que há uma produção acima do que as pessoas consomem, né? Ao que parece é isso. Então, dá a entender que eles estão reduzindo essa jornada de trabalho justamente porque a produção está sendo automatizada, está sendo muito automatizada, né? Então, o artigo de hoje fala sobre essas implicações e eu repito, né? É muito cedo para a gente dizer que tem esse risco de extinguir a humanidade, né? Mas, se uma inteligência, né, artificial uma máquina, vamos dizer assim, né, os antigos pensadores a respeito da computação, né, eles falavam sobre máquinas, né, eles não usavam o termo inteligência artificial. Eles falavam o seguinte, né, eu acho que é Irving J. Gould, que era considerado aí o pai da inteligência artificial, se bem que o Alan Turing recebe esse título também, né? Ele dizia que se uma máquina fosse capaz de produzir uma máquina melhor do que ela, então certamente haveria uma explosão de inteligência onde haveria muita automatização das indústrias, né, nesse caso. E eu quero deixar aqui também só um exemplo, né? Um computador, né? Ele, em certos aspectos, ele não é mais inteligente do que o ser humano. É difícil você definir o que é inteligência, mas vamos dizer assim, cálculo numérico. Um computador consegue fazer uma conta milhares de vezes mais rápido do que o ser humano. Por quê? O ser humano ele usa um cérebro biológico onde os sinais elétricos viajam, se eu não me engano, a 100 metros por segundo, tá? E 100 metros por segundo pode parecer rápido, mas é muito lento. Um computador, ele envia sinais elétricos dos circuitos dele, né, no processador, memória RAM, tudo, praticamente na velocidade da luz, o que é milhares de vezes mais rápido, por isso que ele consegue processar rápido, né? E agora nós temos as inteligências aí que estão fazendo obras de arte, escrevendo, criando vídeos, muito mais rápido do que o ser humano. Li o artigo hoje de que eles botaram, inclusive ia ser o vídeo de hoje, mas eu achei um assunto bem superficial, né? Que eles estão usando a inteligência artificial para decodificar os textos dos sumérios lá das tábuas cuneiformes. Por quê? Porque os especialistas humanos para fazer esse serviço levaria décadas e a inteligência está traduzindo esses textos muitas vezes mais rápido. Então, é mais um exemplo de que a inteligência artificial, mesmo sendo fraca, como hoje eles falam, né, que a inteligência ainda é fraca, perto do que ela pode se tornar em breve, ela está trazendo muitos benefícios para o ser humano. Mas se o ser humano não souber usar essas ferramentas, pode trazer problemas como em outros vídeos que eu falei aí no canal, né? Como criminosos aqui, ó, que usam inteligência artificial para te extorquir, né? E não é só o caso aqui dos nudes falsos e o golpe do manequim, não. Tem uma série de criminosos aí que usam o chat GPT para criar código malicioso, né? Então, infelizmente, enquanto o ser humano, né, eu sempre falo isso, enquanto o ser humano tiver uma parte aí da sociedade maliciosa e com más intenções, né, isso gera um risco para toda a humanidade. Então, eu meio que desfaço o título aqui desse artigo, que fala que a inteligência artificial poderia causar a extinção da humanidade, mas eu retiro isso, né, eu falo que é o ser humano usando a inteligência artificial como sempre. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like aí também.